A graça e a paz, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a você inscrito e a você que não é inscrito. Meus queridos, eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos aqui uma palavra aqui abençoada para mim e a sua reflexão, como objetivo de trazendo aqui para o entendimento dos irmãos através das escrituras sobre o maior batismo, que é o de Jesus Cristo, tá? Em Mateus 3, no versículo 11 ao 12, está escrito assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Observe, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ou seja, vem um que é mais poderoso, vinha um batismo que era mais poderoso, né? Vinha um batismo que era maior, que era o que estava em Cristo. Aí em Marcos capítulo 1, no versículo 7 ao 8. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, matéria, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esse é o maior batismo que a igreja precisa, que o homem precisa, o único que só precisa para cada ser humano que receber a Cristo, automaticamente pela fé já recebe o batismo em Cristo. O único batismo que salva, o único batismo que purifica, o único batismo que aperfeiçoa o homem é o batismo em Cristo. Esse é o fundamental. No Lucas capítulo 3, versículo 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos. João 3, versículo 15 e diante. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está aqui mais uma vez. Agora em João capítulo 1, no versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram o sacerdote e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou e declarou abertamente: Não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Aqui está mais uma prova que o maior é o batismo de Jesus Cristo. Mas, irmão Aleph, mas e esse batismo aí que está acontecendo lá? Meus amados, era uma cerimônia, que era praticada naquele tempo e era necessário naquele tempo para os judeus, tá entendendo? Ali se valia esses rituais, era válido, mas até a chegada
de Jesus Cristo e até que o povo viesse ao amadurecimento, à compreensão que o maior batismo ia ser o único. E qual é esse único? O de Jesus. Observe também João 3, capítulo 3, versículo de número 25, 24, 25. João 3, capítulo 3, versículo 25, está aqui. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e uns certos judeus a respeito da purificação cerimonial. Que purificação cerimonial é essa, meus amados? Essa purificação, ela vinha da lei. O que João estava fazendo era baseado na lei. A lei era de Deus? Sim. O batismo de João era de Deus? Sim. Mas só que aquele batismo ali, ele não resolvia. Ele não resolvia e nem resolve hoje mais. Por quê? Porque chegou o maior batismo. E não é nem para estar sendo praticado, entendeu? Não é nem para estar sendo feito. Mas porque insistem fazendo isso, irmão, porque os homens, eles gostam de fazer as coisas carnalmente. Muitos fazem por inocência, muitos fazem porque querem fazer, porque sabem que isso aí prende as pessoas e ainda mais colocam pressões, mentiras na mente das pessoas, que é aqueles que não se batizar nas águas não tem comunhão, não vai para o céu, vai ser condenado, e essas coisas tal. E sendo mentira, porque quando você vai lendo as escrituras e você vai entendendo que o reino de Cristo é espiritual, e quando você sabe que Ele mesmo pronuncia com a própria palavra, com as suas próprias palavras, Ele diz que Ele é a própria água da vida. Vem a mim aquele que tem sede. Isso está mais claro que todo aquele que crê nele automaticamente já é batizado. Por causa de quê? Porque saiu da própria boca do profeta João Batista. João Batista falava: vai vir um que batiza, e esse batismo é maior do que eu. Ele é maior do que eu, ou seja, toda a atenção é para ele. Porque você vê aqui que o João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça, enquanto alguém estava discutindo, porque aquele lá que tu estás falando tanto está batizando, o povo está indo lá. Aí João diz: não, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João disse, é a mesma coisa de João dizer: me esquece. Só que isso que eles falam, que Jesus estava batizando, não era verdade. Por causa de quê? No capítulo 4, no versículo de número 2, vai dar a resposta para mim e para você. Embora não fosse Jesus quem batizasse, entendeu? Mas os seus discípulos, Jesus não estava batizando ninguém com água. Segundo aqui, João 4:2, foi bem claro para matar aquela charada ali que estavam levantando. Mas você viu aqui no versículo 25 do capítulo 3, surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Então o batismo nas águas é uma purificação cerimonial. Aí quando você vai lá para Gálatas, que vai falar sobre as obras, as práticas da lei, quando alguém fica valorizando essas coisas, eles começam novamente a praticar obras da lei. E quem pratica as obras da lei está se excluindo da graça. Por quê? Por que está se excluindo? Porque a lei é ruim? Não, a lei é boa, mas porque não tem mais necessidade. Porque se a lei ainda tivesse necessidade, então Jesus não viria. Se Jesus veio, era porque a lei não teria mais necessidade. Porque Jesus, ele trouxe uma nova lei, né? Ele trouxe um novo mandamento que se substitui. Então tem esse propósito as escrituras sagradas. Então Jesus, ele trouxe a lei maior do que a de Moisés. E Jesus Cristo, ele tem a própria lei. Então nós temos que atentar para isso. E lá aquele homem lá, que o ladrão na cruz lá, né, que muitos até comentam, ele se salvou. Mas então, se fosse botar em questão essa cena aí de batismo nas águas, ele se batizou nas águas? Ele se batizou nas águas. Mas de qual água? Na de Cristo.
porque Cristo era água. Ele acreditou em Jesus. Então ele foi batizado na água celeste. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva sairá dentro dele, jorrará dentro da pessoa. Então aquele homem, ele foi batizado no maior batismo, que era do próprio Jesus. Então você aí que não é batizado, e muita gente está colocando essas pressões mentirosas em você, eu te dou esse conselho: não se preocupe com isso não. Não há necessidade disso não. Porque você pode mergulhar e amanhã você vai estar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você mergulhou na água errada. E a água que você tem que mergulhar é em Jesus. É mergulhar sua vida na vontade de Jesus. É mergulhar sua vida na presença de Jesus. E quando você mergulha em Jesus, você se entrega a Ele. Você não precisa fazer um ato de justiça para querer justificar diante dos homens. Quando a Bíblia diz assim: aquele que me negar diante do meu Pai, não quer dizer em questão de batismo não. Não tem nada a ver isso. Era válido naquele tempo. Está muito claro aqui, meus amados. A não ser que os irmãos queiram desprezar Gálatas, desprezar Hebreus, que mostra que isso aqui não serve mais. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. É as Escrituras que mostram assim para mim e para você. É só nós ler com atenção. E para nós finalizar aqui, vamos ver aqui o que aconteceu lá quando Jesus morreu. João, capítulo de número 19, no versículo de número 34, é o que diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Olha aí. Jesus não era água, não era. Quando ele disse: eu estou com sede, não deram um copo de água a ele. Pegaram e deram foi vinagre. Deram vinagre a Jesus. Mas dele saiu sangue e água. Então, o ladrão na cruz, ele foi batizado, porque Jesus, ele era água. As Escrituras fez menção de mostrar isso, que saiu dele não só sangue, mas como água. Agora vamos lá, em 1 João, no capítulo aqui de número 5, no versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água. Olha aí, aqui fala que ele veio com a água, entendeu? Não somente com água, mas ele veio com a água, ou seja, é ele que trouxe a água, e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então está aqui a água que testifica. Pois, no versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Olha aí, né? Ou seja, é uma conexão. Aí você lê aqui como se fosse água terrena. Nada a ver isso aqui. Aqui está falando da mesma água que estava no céu, que está no céu e que está na terra. Então eles testificam a água em nossas vidas, que é o próprio Jesus. Então está aqui. Então que os irmãos reflitam aí que a água que testifica são essas. A água é Jesus. O maior batismo está em Jesus. Quem crê é batizado nele. Agora quem acha que tem que passar pelas águas terrenas,
Aí eu lamento.